Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Arencast, podcast do TechFin Review. E hoje a gente está gravando do evento da Startse. Eu sou a Aline, eu sou Head de People aqui da Aren e a gente está recebendo um convidado super especial, que é o Evandro Cassiano. Ele é Head de Câmbio da Trace Finance. Seja muito bem-vindo, Evandro. Obrigado. Bom ter você aqui. Eu acho que antes da gente começar aqui o nosso papo, seria legal você se apresentar para o pessoal aí que está nos ouvindo te conhecer. E aí a gente segue aqui com nossos temas, pode ser? Claro. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Tô muito honrado. Falar sobre o evento também que tá super incrível, muito legal encontrar amigos de mercado. Os painéis estão um mais incrível que o outro, então sensacional, assim, muito gostoso. Eu tô aí já militando, não só trabalhando na área de câmbio, né? Eu tô com 14 anos de experiência na área. Já atuei em banco, corretora, fintech, multinacional. E hoje eu estou ali como correspondente cambial, né? Então sou diretor de operações, head de câmbio na Trace Finance e também ministro aulas na Febraban, na Abracan e na GMS. Por isso que eu falo que é militando. Acho que a hora que você vai para a sala de aula, você tá lutando também pelo mercado. Acho que a divulgação do conhecimento é também uma forma de você militar por aquele assunto. Está representando todo um setor, né? Todo um Exatamente. segmento, né? Nossa, que massa! E eu queria saber um pouquinho de você, como você chegou no câmbio, né? Porque se a gente for, eu não sei, as pessoas estão ouvindo, mas eu de muito tempo atrás, poxa, câmbio é tão complicado, é tão difícil, acesso, né? Como que você chegou e se especializou nisso, né? Eu gosto dessa pergunta porque acho que é uma coisa que ninguém acorda falando, né? Nossa, eu vou Câmbio. trabalhar com câmbio. A criança não tem o sonho, né? Você vai encontrar criança pensando em ser advogada, médica, mas ninguém vai falar com câmbio, né? E eu fui trabalhar na área financeira de uma importadora e exportadora. Então, Tá vendo? é uma das empresas que o câmbio é a necessidade delas, né? Ah, Então, ali eu fui me apaixonando e daí eu era o cliente de um banco, né? E o banco gostou muito do meu trabalho e acabou fazendo o convite para que eu fosse pro lado de lá. que legal. Então, é quando eu viro a casaca, vou pro outro lado da cadeira e daí eu me apaixonei. E daí eu acho que quem se apaixona por câmbio, tão complicado regulatoriamente como você estava falando, é uma coisa que pouca gente sabe, apesar de estar inserido no nosso dia a dia, né? Acho que muito das transações, a gente fala de um mundo globalizado, não tem como falar de pagamentos não globalizados, né? Exato. E quando você fala disso, o câmbio está na sua vida, mas é altamente regulamentado, é complicado a minha área. Então eu falo, acho que a gente não bate bem da cabeça, quem escolhe o câmbio acaba ficando Vocação, nele. digamos, o Aí câmbio, é né? questão de vocacional. Não, e até pegando esse ponto, né, de esses desafios, né, que o câmbio traz, né? O que você teve de desafio na sua trajetória com o câmbio? Até você ter todo o conhecimento que você tem hoje, né? O que você enfrentou aí de percalços, né? É muito interessante isso, porque quando a gente fala de uma área muito regulamentada, você não consegue ser mediano. Você precisa estudar muito. Então, assim, você precisa ter domínio daquilo, sabe? Então, o diferencial que eu experimentei foi justamente esse de mergulhar e estudando, buscando conhecimento, me aperfeiçoando, né? Nesses 14 anos que eu estou militando, a regulamentação mudou por 2 vezes enquanto eu estava nela. Então, não dá nem para você ficar confortável de dizer eu já domino tudo. Tanto que eu brinco, quem hoje no mercado fala, olha, eu sou um grande especialista. Difícil, são muitos pormenores, né? Exatamente. É uma área dialogal para você tá totalmente atualizado. Não é só o estudo convencional. Apesar de eu trabalhar com isso, deveria ser. Não, mas você tem que conversar com o mundo, esse mundo de pagamentos, o mundo do pagamento local. Então, tem tantas vertentes para você estar atualizado que esse dinamismo também me fez gostar dele. E assim é que eu fui me desenvolvendo na minha carreira. Então, olhando muito, me informando muito e buscando conhecimento através do que tinha disponível no mercado, de curso, de capacitação. Eu acho que o networking também é muito importante, né? Porque se a gente for olhar câmbio que é nichado, eu acho que as empresas acabam meio que se fortalecendo, né? Acho que a gente tem Febraban também que auxilia muito, né? Então, para você, você acha que né, importante, né, ter esse contato, esse networking? Então, tem algumas coisas que às vezes ainda são nebulosas, né? São
que é preciso que seja discutido, né, para chegar numa conclusão. Total. Eu gosto muito, eu sou um grande incentivador de que as coisas sejam feitas através das associações. Acho que as associações, você citou a Febraban, então a gente tem a Febraban, a Bfintech, você tem a Abracan, que é a de câmbio. As associações, elas fazem esse papel dialogal, esse papel onde nenhuma instituição sozinha vai conseguir ter o domínio de tudo. E tem mercado para todo mundo. A gente está num país intercontinental, a gente está num país populoso, tem espaço. Então, ao invés da gente concorrer, por que a gente não coopera? Ajuda. E eu acho que então esse caminho dialogal do networking, do evento, da gente estar aqui, o bate-papo com um amigo, o benchmark, é ele que vai levar a gente adiante. E eu acho que ele também diferencia as empresas e os profissionais que vão mais longe. E eu acho que o câmbio também tem um desafio de você saber a regulação local e saber também do país que você está tratando, né? Então, meio que você tem que saber as duas coisas e uma empresa consegue ajudar a outra nisso, né? Se você tem, se tem alguma empresa que tem uma sede lá fora, de repente, acho que um consegue ajudar o outro, né? E aí também queria saber de você, Evandro, o trabalho que você faz dentro da Atriz, né? E trazer um pouquinho da missão, como vocês impactam o mercado, vocês têm divisão lá no Instituto também. Perfeito. Direcionar uma célula de operações como a minha, né? Então, operações de câmbio demanda um trabalho muito meticuloso, começa no regulatório, mas ele também tem uma parte operacional muito grande, a liquidação de câmbio. Então, complexa também, né? Complexa. E essa cadeira que eu estou hoje na Trace, a Trace é um correspondente cambial. Então, apesar dela aparecer no Banco Central quanto um correspondente cambial, há um cadastro, mas é só o cadastro. O regulador do correspondente é a instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio que eu estou plugado. Então, fora a regulação do próprio câmbio, tem as regras de negócio da instituição da qual estou plugada. Então, também tem um trabalho meu nessa cadeira de head, diretor de operações, que é esse trabalho político, vamos dizer assim, com o seu parceiro. Então, muitas vezes, o trabalho com parceiro é importante, esse parceiro bancário que me provê a solução. O correspondente cambial, o correspondente bancário, ele é quase que um utilizador. Hoje tem tecnologia para chamar de base, né? É muito do que você consome do produto. Mas, às vezes, até sem a tecnologia que o BAS oferece de infra, até manualmente precisa haver esse acordo. Então, o meu trabalho hoje além de liderar um time que busca alta performance, né, a gente está no desafio todo mundo de fazer mais com menos, né? Acho que esse desafio da fintech é bem interessante. Tem esse também de conversar com o regulador e também com o seu parceiro, e ser parceiro de verdade. Então, eu falo que hoje eu estou numa cadeira política, liderar esse time, liderança e política. A comunicação, pensando em câmbio, ela é muito importante, né? A gente tem a comunicação em si, que a gente está fazendo aqui, mas também tem a comunicação pensando em tecnologia, né? Porque como são muitos envolvidos, né? A tecnologia vem para ajudar. E aí queria saber também os diferenciais da Trace, né? Então, o que vocês têm nesse sentido, o que você enxerga hoje como as fortalezas e diferenciais mesmo. Perfeito. A gente sofreu aquela dor da startup que nos últimos anos precisou pivotar, né? Então, acho que antigamente as pessoas tinham até vergonha de falar, né? Poxa, a gente pivotou. A gente tem bastante orgulho de falar que a gente errou, reconheceu rápido e reagiu mais rápido ainda. Exato. Então, a gente começou... A gente sempre teve a célula de câmbio, hoje a Trace está com 2 anos, mas a gente tinha como foco principal um Bank as a Service americano e bancarizava startups brasileiras que tinham estrutura offshore. Maravilha. E agora, assim, na sexta-feira, a gente levantou as mãos para o céu para falar, olha, ainda bem, porque o nosso parceiro de Banks da Service se quebrou. Na sexta-feira, a gente teria sido afetado por isso, né? Houve até gente que perguntou assim, nossa, vocês sabiam o que estava acontecendo? Não, a gente não sabia, foi mesmo a nossa experiência. Então, erramos e saímos, e hoje, o que a gente oferece? Tecnologia. Não dá para você ter lucro com margens cada vez mais apertadas, com clientes cada vez mais exigentes, e entregar para eles uma experiência a qual eles desejam, se não for por tecnologia. Então, a Trace focou em trazer API para pagamentos massificados, e hoje esse é o nosso foco. O grande diferencial da Trace é
apesar de ter a tecnologia, ter por trás uma experiência de atendimento ao cliente. Então, ele tá plugado em API, só que ele tem também um atendimento humano, ágil, focado na experiência que ele vai levar. Então, é isso Quando que a a gente gente tem. fala de um assunto complexo, é importante que tenha uma figura humana te atendendo e te explicando aquilo, né? Então, de fato, meio que a gente gosta de inteligência artificial até que a gente tem um problema e a gente precisa resolver alguma coisa e a gente quer alguém, né, para resolver aquela coisa, né? Exatamente. E aí também pensando em desafios, né? Tem os diferenciais, né? Vocês se destacam, mas o que você vê hoje de desafios da Trace e também do segmento como um todo de câmbio, né? O que você vê hoje que eu acho que a gente conseguiu algumas flexibilizações, né? Pensando em câmbio, mas hoje o que você vê como os maiores desafios, Fernando? Perfeito. Como Trace, acho que a gente tem esse desafio de adentrar os mercados. Quando a gente é disruptivo, você tem uma barreira de chegar no mercado e ganhar credibilidade, né? Acho que a entrada para o novo player é essa, né? Então, ver um monte de gente jovem, ver um monte de gente com tecnologia, isso funciona mesmo, né? E um mercado que ainda, o mercado de câmbio é altamente concentrado. Então, você lida com essa falta de confiança nos players novos, nos players que chegam com a tecnologia. Então, esse é um ponto. E o mercado inteiro, a regulamentação de câmbio flexibilizou muito. Eu acho que hoje a gente vive um descompasso. Olha que interessante. Eu que estou há 14 anos, nesses 14, então a regulamentação ela tem aproximadamente 500 dias, comemorou algumas semanas 500 dias da nova lei cambial, o Banco Central inclusive fez uma festa. E ele tem muito a comemorar. É. Mas olha o descompasso que eu enxergo hoje, Aline. A gente tem, antes brigava a instituição financeira por um regulador que era exigente demais. Hoje, o momento, a gente tem um regulador que está falando para as instituições financeiras: cadê vocês serem mais proativos? A gente tem um regulador, o Banco Central do Brasil, que regulamenta o mercado de câmbio, ele mais flexível, ele mais aberto e ele aguardando que sejam implementadas todas as inovações que a regulamentação já tem, já permite. Então eu vejo qual seria o momento do mercado do desafio: a adaptação. E ela é sistêmica, ela é tecnológica e ela é pior. Eu não gosto muito da palavra, mas eu não acho outra melhor, de mindset, Claro. para aceitar a novidade que chegou. Não, e aí é uma grande oportunidade para as fintechs, né? Porque daí, enquanto a gente tem a figura ali dos bancos tradicionais, que eu acho que se habituaram a essa restrição, né, do ponto de vista de regulamentação, até que eles mudem esse mindset de sair fora da caixa, pensar em outras coisas, a gente tem as fintechs ganhando no mercado, e daí é muito forte nesse sentido, né? E aí, Evandro, eu também queria saber, né, o que você vê de impacto positivo das fintechs pensando em câmbio, principalmente na Trace, né, para a sociedade mesmo, para o segmento, né, o que é possível, porque eu acho que o setor financeiro, todo mundo aprende com todo mundo, né, sempre tem um produto que você consegue aprender, né, e também criar. Quais são os impactos positivos que você vê que já estão sendo construídos, assim, né? Perfeito. Eu acho que esse ambiente de aprendizagem mútua é um ambiente que a gente deveria avançar. Quando você vê o mercado tradicional, como você falou, e eu gostei da palavra que você usou, habituar, ele está habituado, né? Às vezes o acomodado é agressivo, eu gostei muito do seu termo. Eu acho que é respeitoso. Enquanto o mercado está habituado com algumas coisas, Aline, o que acontece? Quando ele se junta à fintech, ele consegue manter o seu conservadorismo, que tem os seus motivos. Ele é altamente regulado, a gente também não pode esquecer disso. Ele também não pode arriscar. São diversos CPFs embaixo dele. É muita coisa em jogo. Todo um legado, um reputacional muito sério. Mas quando ele aproveita a oportunidade, seja de comprar, seja de ser parceiro da fintech, seja de fazer dela um correspondente ou alguma forma de parceria, aí você entra com esse espaço onde ele pode inovar sob a minha supervisão, sob a minha parceria e juntos ter esse aprendizado. Então, o aprendizado, eu sei já aonde o regulador olhou, eu sei quais são os limites, que às vezes nem tudo é claro só porque eu li a lei. Tem coisa que foi só na vivência. Então, ele sabe quais são os limites que você não pode ultrapassar e você tem a oportunidade da genialidade. E da genialidade que vem
eu vou usar duas palavras aqui, a genialidade que vem da ingenuidade, que eu acho que a barreira da inovação vem de fazer as perguntas que quem está dentro do mercado regulado, ele tem medo de fazer porque ela vai parecer muito idiota. O especialista vai parecer óbvia, vai parecer boba. Então, quando dialoga esse ente regulado, esse ente bancário, bancão, ele chama para a tecnologia, essa turma vem fazer perguntas que ninguém fez. E aí que vão surgir a inovação. Que vai falar alguma coisa, pode, não pode? Ninguém nunca pensou. Nem ousou E aí perguntar, sai, né? aí vem aquele insight, aí vem aquela inovação. Acho que essa é a contribuição que a Trace, que as fintechs pode fazer nesse ambiente regulatório novo. Tem só 500 dias, mudou muito, né? Eu chego a brincar que a regulamentação cambial ela sofreu um revogaço. A nova lei cambial ela é um Uma coisa muito revogaço. esperada pelos Muito times. esperada. Precisava. Tinha a lei vigente de 1920. Ela não conversava com o nosso mundo. Então agora você tem uma lei principiológica que dá essa oportunidade, mas as perguntas não vão ser feitas pelas cabeças que estão habituadas, que eu aprendi com você. Elas vão precisar do novo. E esse novo, a tecnologia, a fintech de câmbio, a fintech de pagamento, ela está aqui para fazer. Se juntos trabalharem, acho que tem uma revolução aí que pode acontecer. É interessante isso, né? De inovação com regulamentação. Como que você consegue aliar isso no seu dia a dia para os seus times, para os seus pares, né? Como que você consegue equilibrar isso também, né? Porque tem isso de você pensar, bom, eu preciso estar dentro da regulação, mas ao mesmo tempo também preciso ser inovador, né? Então, no seu dia a dia, como que você lida com isso, Léo? Acho que esse é o grande desafio. Esse é o desafio diário das perguntas que são feitas. Então, assim, acho que tem um trabalho de base muito importante, que é a base da regulamentação, ela precisa estar no conhecimento de todos. E aí eu acho que a gente precisa, inclusive, desafiar, depois que a base foi dada, desafiar os limites, né? Então, os limites que eu não posso, então, são limites principiológicos que a gente não pode entender muito mais do que a leitura da regulação em si, mas o espírito da lei, né? Eu acho que essa palavra ficou muito capturada ou no sentido religioso ou no sentido jurídico apenas, que é buscar não só a leitura em si, mas o espírito que ela traz. Quando a gente vai para isso e coloca discussões, eu acho que daí para isso é importante, nesse ambiente da fintech, que ela promova os brainstorms, ela continue promovendo as discussões, ela continue acolhendo as perguntas e outra coisa que é importante, essas perguntas serem feitas pelos nossos clientes. Quanto menos a pessoa sabe e o que ela coloca, ali é aquele jogo que a gente fala de onde nascem as ideias milionárias, do problema. E achar um problema onde a gente simplesmente não fale não pode. Né? Porque às vezes há necessidades verídicas. Tem um caso muito emblemático no câmbio, que era uma compra de remédio, há 10 anos atrás, de uma criança que precisava de remédio à base de canabidiol. E para esse tipo de medicação, tinham tanto legislações do canabidiol proibitiva e algumas do câmbio para importação de remédios. Até que teve uma manifestação na Paulista, no prédio do Banco Central ali, todo mundo parou, e eles tiveram que abrir uma brecha na regulamentação para alguém importar remédio. Mas veja que viu que a regulamentação era dura demais, existiam problemas a serem resolvidos. E daí acho que esse é o desafio, Aline, da gente vir conversar com os problemas. Então, tem uma boa base e agora ela discute com a realidade. O que o meu cliente está precisando e, com esse problema, conversar regulação e aí vai surgir a inovação. E esse é o meu desafio. Que você vai movimentar a economia, não está indo contra os interesses de regulamentação. Poxa, por que não? Por que não? Por que não fazer esse caminho? Não, muito legal, Evandro. E aí, para a gente caminhando para o final aqui do nosso papo, queria que você contasse um pouquinho do seu podcast, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o nosso papo, né? Para quem quiser saber mais, quiser entrar mais nesse assunto, né? Como que surgiu esse podcast e quais são as pautas que vocês geralmente trazem? Sim, muito legal. Por eu estar envolvido no educacional, e daí por isso que eu uso a palavra eu não só estou educando, mas estou militando pela educação. Eu acho que toda a área de pagamentos, ela é uma área que precisa de capacitação técnica muito grande. Então eu comecei a produção de conteúdos no meu LinkedIn mesmo, produzindo conteúdos, e eu produzi séries. Então eu pegava assuntos e eu fazia séries semanais, até que eu criei uma série que foi Diálogos Cambiais, onde eu chamei amigos meus que sabiam muito, e eu mandava, olha, vou te mandar 10 perguntas, responde e eu publico no meu LinkedIn.
E daí Semi-podcast, era um né? semi-podcast. E dali a Let's Media, né, que é uma plataforma já enorme, me chamou e falou: Evandro, a gente está criando vários no mercado financeiro, não tem no mercado de câmbio. Vamos transformar o Diálogos Cambiais num podcast, né? Daí a gente falou, o Diálogos Cambiais não era vendável, não tinha muito marketing nele, até que surgiu a brincadeira do câmbio de slip, né? E Excelente. daí virou assim, Muito legal. e virou sucesso. Assim, a gente está com uma média bastante de audiência. A primeira temporada tem 12 episódios, 12 mais o zero, né? Onde o Gabriel da Let's Media entrevistou eu e a minha co-host, que é a Roberta Fogueiral. E daí nós dois, então, fomos entrevistados e nós estamos entrevistando e está sendo um sucesso. Então já passaram por lá Nômade, vai passar por lá o Banco Central. Olha, A que gente está legal. recebendo muita gente legal. Então, Ebury, Banco de Câmbio, a gente está recebendo a Febraban, a Abracan, as associações de classe, escritórios jurídicos de primeira linha para falar um pouquinho sobre o regulatório. Então, está sendo uma experiência muito bacana. Não, muito legal a iniciativa, né? Levar o conhecimento de uma coisa que é complexa, mas também tirar um pouco dessa complexidade, né, Sandro? E eu queria muito te agradecer aqui pelo papo. Muito legal você estar aqui presente, né, com a gente. Muito obrigada mesmo. E aí, gente, o nosso tempo tá chegando no final. Então, se você gostou aqui desse conteúdo, não deixa de curtir o Arencast lá no Spotify e também se inscrever no TechFin Review. Até a próxima!